Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Hugo Leal, presidente regional do PSB e coordenador da bancada federal do Rio. O jornalista Walter Diogo deixou uma pergunta no bloco anterior ao deputado e eu peço para que o Walter repita sucintamente a pergunta, Walter. É bem simples, na verdade, deputado. É o seguinte, o STF vai ter que decidir o que vai fazer com os funcionários. Se pode demitir ou não. E eu queria saber a sua opinião. Como é que a bancada vê isso hoje? Se o funcionário for estatutário, não tem essa condições de fazer a demissão. Apesar de ter previsão constitucional num momento de intervenção, se houvesse intervenção, talvez aí pudesse chegar a situações mais mas drásticas. há uma outra previsão, quando você estoura a lei de responsabilidade fiscal, mas no pagamento de pessoal, há a possibilidade de demissão. Então, mas você tem que primeiro seguir algumas regras que estão esculpidas. E parece que o Rio está já começando a estourar. Então, nós, 57%. Vai chegar. Você tem que primeiro reduzir o número de cargos comissionados, você tem que reduzir o número de funcionários que são terceirizados, ou seja, tem um elenco de ações a serem cumpridas. O que o Supremo pode definir em parceria, aí já não serviria só para o Rio, serviria para todos, no momento em que há começar o comprometimento da folha, ele pode reduzir a jornada de trabalho do servidor que tem estabilidade. Isso é uma discussão. Salário também. Hã? E o salário também. O salário também. Reduz ou a seja, jornada, quem faz 40, que ele esclareça aí. quem faz 40 horas vai fazer 20. E 20 horas o salário fica a metade. Isso é uma discussão que foi palco deste acordo, porque eu também recebi de informação, não pelo governador, mas por quem das pessoas que participou, esse foi tema também. O que acontece hoje nesse acordo que o governador está fazendo essa discussão é que há ali um entendimento do executivo com o judiciário. Sim, isso há nitidamente, a ministra Carmen Lúcia funciona ali como uma concertação. Ela ia arbitrar, digamos, esse acordo, né? Na verdade, ela ia convalidar também, na verdade, porque se pensou inicialmente que pelo menos era voz corrente, que qualquer acordo do governo federal com estados, com entes federativos, deveria se dar através da Câmara, através de projeto, de lei. E, na verdade, não se está optando por esse caminho, mas, para isso, está tentando se obter, digamos, o aval do Supremo para que, de certa maneira, convalide esse entendimento sem passar pelo Congresso. Não vou explicar o que acontece com relação ao aval do Supremo. Essa matéria já está judicializada, porque o conflito que há é o bloqueio das receitas que o Rio de Janeiro, que o governo federal passa para o Rio. O que acontece? Está na inadimplência, a dívida hoje em torno de 8%, 9% da receita corrente líquida, tem outras variações que aí demoraria para explicar, mas o governo do Estado não paga, o que o governo federal faz? Bloqueia. Aí o governo do Estado aciona o Supremo, e aí nessa discussão ela está arbitrando, eu preciso, constitucionalmente, eu precisaria manter o bloqueio. E ela suspendeu o bloqueio. Recentemente, dada a situação caótica que vive o Estado. É por isso mesmo. Aí ela convulsão social. Aí ela suspendeu o bloqueio. Os servidores não têm salário, os serviços de saúde estão parando. Ela suspendeu o bloqueio exatamente por causa dessa comoção, e tem previsão constitucional também para uma situação dessa natureza, que é extraordinária. Ela suspendeu e agora ela avoca para si, que ela, como presidente, também, acho que foi uma das relatoras, antes de ser presidente desse processo, avoca para si para poder fazer essa mediação, essa modulação. E quais serão as outras alternativas, inclusive aí, com relação ao servidor? Eu não posso demitir, mas eu posso reduzir a jornada de trabalho. Como é que ela vai fazer essa modulação? Então, nós estamos vivendo, com respeito também às ações lá da Câmara, a Câmara poderá produzir, nós estamos discutindo lá o acordo da dívida dos estados, todas as outras circunstâncias que aí remeterão aos outros estados, que tem que fazer, porque não há, como eu disse, não há solução exclusiva, mas a questão do Rio, por ser mais aguda e já por estar judicializada no bloqueio desses bens, por isso que o Supremo está fazendo esse momento de arbitramento, vamos chamar assim. Deputado, o que eu vejo no Supremo é que ele está quase legislando. Já que você provocou, Diogo, eu costumo dizer o seguinte, eu já falei isso em eventos públicos abertos, não tem problema.
assim, o Brasil está inaugurando uma nova forma de governar, de parlamentarismo. A gente chama de sistema tricameral. É Câmara, Senado e Supremo. Passa pela Câmara, aprova no Senado, só depois que o Supremo manifestar e que as pessoas acham que vai ter validade. Eu acho que, eu concordo plenamente com isso, mas acho que o Congresso também, de certa maneira, fomenta. Qualquer questão que está sendo discutida numa comissão, se perde na comissão, o deputado que perdeu judicializa a questão na mesma hora o Supremo, ou seja, o próprio Congresso contribui para que haja, nesse momento, essa prevalência das decisões judiciais sobre outras decisões, inclusive sobre as decisões do próprio Congresso. É que se imagina, né, pelo menos há muitos anos atrás, quando eu ainda estava advogando, o Supremo sempre foi um ambiente de uma corte constitucional, deveria ser uma corte constitucional. E hoje o Supremo acaba se derivando sobre todos os assuntos. E acabou também assim, se empolgando ali, e é uma corte colegiada, e discussões, né? A gente brinca até que deve ter líder do governo, líder da oposição no Supremo. É uma discussão que acabou sendo tão forte, que com todo respeito que merece a mais alta corte constitucional, virou também um ambiente que você acaba discutindo, acaba levando para todas as matérias. Então, quando há uma discussão na Câmara, acaba judicializando também. Não, eu não concordo com a aprovação. Às vezes, não concordo com a aprovação de matéria constitucional. Às vezes, de matéria que é interna à corporis, discussão de eleição de comissão, não é pertinente. E, até também de uma forma jocosa, disseram o seguinte, que tudo que sai da Câmara ali, fica parecendo que o Supremo é a propaganda de um posto famoso aí, que fala assim, onde é que está isso? Pergunta lá no posto fulano, pergunta lá no Supremo, né? Pergunta lá no tudo que passa, você tem que perguntar para o Supremo, aí fica difícil. O deputado Rosso, que é candidato à presidência da Câmara, já disse que se perder, ele vai recorrer ao Supremo. Então ele deve concorrer lá ao Supremo, é melhor ele concorrer a uma vaga do Supremo, que é mais fácil do que tentar recorrer ao Supremo, porque a lógica ali, e aí uma outra discussão. Se quiser tocar nesse assunto, que eu acho que é importante, a discussão da presidência da Casa. Vamos falar sobre isso, eu vou fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouco da questão da sucessão na presidência da Câmara, se vai ser reeleito ou não o presidente Rodrigo Maia e também o aspecto legal da candidatura dele. Voltamos em 1 minuto.